Paz e bem, estamos aqui no Fé e Razão e hoje nós vamos falar de política. Então, se você não gosta quando o tio Cláudio vem aqui falar de política para te tirar da Matrix, né, o que você pode fazer? Ir para outro canal, né, para você não passar raiva. Isso aqui é um aviso de utilidade pública, tá bom? Então eu aguardo você quando vier aqui falar, né, o que te agrada, né, as verdades convenientes que te agradam, que isso é péssimo, porque eu acho que o cristão tem que buscar a verdade, não importa se ela doer ou não, né, e sair desse Brasil para lerdos que esse mundo está vivendo, pelo menos os bolsonaristas, né? Eu espero que até o final dos meus vídeos falando sobre política eu tire o bolsonarista desse caminho das trevas, desse pacto com o diabo. Então, gente, permitam-me aqui, né, começar a minha explanação. Tem uns 40 anos, mais ou menos, tá, meu irmão e minha irmã, se você não sabe, uma notícia mentirosa, né, divulgou que o ator Mário Gomes foi encontrado numa situação vexatória que lhe rendeu o apelido de Cenourinha. Se você desconhece essa história, eu recomendo que você procure, tá? Foi um negócio assim ridículo, então, uma fake news da época, criada pelo Carlos Imperial, uma fofoca criada pelo Carlos Imperial, que não gostava do Mário Gomes. Não vou entrar aqui em detalhes, né? Também o Daniel Filho, o diretor Daniel Filho, porque o Mário Gomes teve um caso com a mulher dele na época, que era a Beth Faria, né? Então ele houve essa fake news do Mário Gomes, que todo mundo dizia, né, e apelidou o pobre coitado de Cenourinha, e muita gente até hoje não sabe que isso é uma mentira. Procura aí na internet, vai se informar, entendeu? Outra coisa muito mais grave, tá? Desculpa, porque eu sei que o que aconteceu com o Mário Gomes foi uma tragédia, tá? Mas, a meu ver, também uma coisa gravíssima foi a meningite do Brasil, ao qual o regime militar, né, escondeu. Essa gripezinha que matou um monte de gente aqui no Brasil, tá? Mas é aquela coisa, naquela época, tá? Graças ao regime militar, o que acontece? Tinha-se a desculpa que a informação era restrita ou censurada. Hoje em dia, não. Eu não aceito essa desculpa de hoje em dia de dizer que a informação é censurada ou restrita. Porque a internet está aí para isso mesmo. Tá? Por exemplo, tem gente dizendo aí, né, mentirosamente, caluniosamente, de forma descarada, satânica, que a Covid está provocando um aborto. E pior que tem gente que diz que tem fonte disso. Eu quero saber que fontes são essas. E joga esta bosta no ventilador aos quatro ventos. Ao contrário do tio Cláudio, que coloca aqui o link, ou os links, vai estar na descrição do vídeo, né, contrariando essas fontes sobrenaturais do chapéu de alumínio que existe nesse Brasil da pós-verdade. Era só o cara procurar, se interessar pela verdade. Mas se você não tem amor pela verdade, você não pode ter amor por Jesus Cristo, que é a própria verdade, não pode ser um bom cristão. Há um tempo atrás, eu cheguei a comentar sobre um fato histórico. Se você não sabe, procure saber, meu filho, procure saber. Sobre a frente ampla no Brasil, ao qual uniu esquerda e direita. Foi um fato histórico. Hoje em dia, eu não acredito que isso seja possível. Eu estava até conversando com dois amigos meus esse mesmo assunto. Interessante. Por quê? Porque, na realidade,
de 1984, nós estávamos dentro do regime militar, uma ditadura militar. Tá choque para você, mas era a ditadura. Ao qual se pedia a volta das eleições, das diretas já. Então a realidade que se tem hoje, né, com o MBL, essa cambada de criança que só sabe falar besteira, que não vê o amplo, né, o Nando Moura que não consegue botar o ego dele acima do país, dentro dessa realidade, não tem como ter uma frente ampla, como aos moldes de 1984. Eu queria que tivesse. Sinceramente, porque há um mal maior que é o bolsonarismo. O bolsonarismo é pior que o comunismo. Porque ele deturpa aquilo que é o central do cristianismo, que é a misericórdia, a busca pela verdade, o amor ao próximo. Né? É ter Deus no centro. É ter como meta aquilo que Jesus Cristo falou. Não o que esta besta fala. Né? Que esse cara, ele veio vestido de cordeiro, mas fala como uma besta. Então, né, voltando aqui às diretas já. Né? No meio daquele povo, tem uma pessoa que para mim se destaca, tá? Que é o Dr. Sobral Pinto. Eu tenho um carinho pelo Dr. Sobral, uma figura extraordinária de se conhecer, um homem maravilhoso, incrível. Tá? Ah, tinha defeitos? Tinha. Não tem ninguém perfeito, mas, para mim, a nível de cristão, em vida pública, não tem igual. É um exemplo. Se você não conhece quem é Sobral Pinto, Dr. Sobral, eu recomendo que você conheça. Dr. Sobral, ele era anticomunista, era católico conservador e defendeu Carlos Prestes. Carlos Prestes, para quem não sabe, era comunista. Vai ler sobre Carlos Prestes, vai ler sobre o Dr. Sobral, vai ler a história do Brasil. E o Dr. Sobral foi lá defendê-lo, porque ele era advogado. Por quê? Porque como católico, ele acreditava em fazer o bem, não importa a quem. O direito do outro é importante. A vida do outro é importante. Defender o que é certo é importante. Se o Dr. Sobral fosse vivo hoje, eu acusar ele de comunista e abortista, coisa que ele jamais foi na vida dele toda. Mas era um homem direito, um homem correto. Eu sei que isso é um conceito que o bolsonarista não consegue entender. Do querer o bem a quem nos quer o mal. Porque os valores propagados pelos bolsonaristas é extermine seus inimigos. É um negócio meio Cobra Kai. Se você não sabe o que é Cobra Kai, desculpa, vai ver Karate Kid, que era com o Sr. Miyagi. O inimigo não merece compaixão, o inimigo tem que ser exterminado, destruído. Eu sempre fui a favor do Sr. Miyagi. Eu vejo que o Sr. Miyagi era comunista. Mas eu sempre fui a favor, como o Dr. Sobral, de perdoar os inimigos, de rezar por eles. Porque se eu desejo mal a quem me deseja o mal, eu não sou melhor. Eu acho que se as pessoas lessem isso, Jesus Cristo falando isso, vão dizer, Jesus Cristo foi comunista. Elas não enxergam que o comunismo pegou alguns valores e os bons valores católicos. Só que do jeito deles, ateu. Mas o princípio de justiça social é católico. A saúde pública, os hospitais públicos eram católicos, foram criados por católicos. Que seria o SUS hoje em dia, coisa de comunista deve ser. Então, querer o bem, desejar o bem, entendeu? É uma coisa sublime, que Bolsonaro deturpou.
Não se dialoga com o inimigo. Acaba com ele, acaba com a reputação dele. Cria-se fake news em cima de fake news. Propagareis a mentira, porque uma boa mentira vale desde que seja para elevar o bolsonarismo às alturas. Ora, para o bolsonarista que tem um pensamento binário, você ser contra a corrupção é você ser a favor do PT e a favor do aborto. Isso é para mostrar o pensamento raso e profundo da latrina que eles vivem. E a esse povo eu só posso dizer, Pai, perdoai-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Veja como funciona o pensamento bolsonarista, enquanto isso é hipócrita. Ai de vós, bolsonaristas hipócritas, sereis todos condenados ao inferno, porque torceis o que é justo e deixai o inocente padecer. Porque, veja bem, eu vou mostrar para vocês aqui o quanto o pensamento deles é hipócrita. Quando Bolsonaro se une ao Freixo, que é do PSOL, né, e sanciona as emendas do Freixo, aí, essa união não tem nada de esquerda. Não tem problema o cara ser abortista. Eu não sei nem se o Marcelo Freixo é abortista, mas se todo comunista, segundo eles, é abortista, não pode ter união, tem que ser, né, nível superior, separado, uma casta superior. Eu não entendo como é que eles digerem isso. A mesma sacralidade dogmática vemos quando o filho do presidente, o Flávio Bolsonaro, se une ao PT para derrubar a Lava-Toca. Não importa nessa hora se o PT é abortista, não importa se ele é de esquerda. Na mente do bolsonarista, isso santifica o PT, né, virando de direita nessa comunhão desse antipapa, dessa besta satânica que é Bolsonaro. O mesmo pode-se dizer quando Bolsonaro apoia a Igreja Universal, né? Promove o Bispo Macedo como guru, um papa, apesar que esse governo já tem um outro guru, né, que realmente, brincadeira, só bolsonarista para ter esse cara como guru, né? E ele apoia a Igreja Universal, qual o líder é abortista, anticatólico, né? E essa ação é santificada nos altares do bolsonarismo. Não importa que Ricardo Salles passe a perna na Igreja Católica na questão do Corcovado. Não! Isso é santo. Isso é sagrado. Passar a perna na Igreja Católica é justificável. Não importa que o indicado por Bolsonaro, né, e também pelo PT, Cássio Nunes, vote a favor da soltura do Lula. E se você critica que foi essa ação do Bolsonaro que soltou o Lula, você é comunista. Se você acha que a soltura do Lula foi errada, você é comunista, você é abortista e viva o mito. Se você bota Augusto Aras, que, né, foi lá, Bolsonaro botou Augusto Aras, que fez festa pro PT, na PGR, que persegue, né, segundo Bolsonaro, é o governo que persegue, né, através da PGR, quem botou Augusto Aras lá? Foi Lula, foi Dilma, foi Mao Tse Tung, foi Lenin, foi Karl Marx, foi Bolsonaro. Agora, se você reclama disso, você é um comunista maldito, que você não quer um petista na PGR. Entenda como é que o comunismo desse pessoal é seletivo. Glória a Bolsonaro nos altos dos céus e paz na terra àqueles que querem armas para matar à vontade. Essa é a religião bolsonarista, porque para mim isso é religião. Agora, gente, será que quem é a favor do aborto é de esquerda? Ou todo esquerdista é a favor do aborto? Você já parou para pensar nisso? Algum bolsonarista já parou para pensar nesse detalhezinho técnico, né?
Meu irmão e minha irmã, né? Vamos pensar aqui, vamos ler o que acontece, né, dentro dessa realidade. Por exemplo, vamos pegar o Raul Marcelo, que é do PSOL. Se você não sabe, ele é candidato do PSOL à Prefeitura de Sorocaba. A última entrevista que eu li deste esquerdista, ele é contra o aborto. E aí, como é que fica? Né? Como é que fica essa história? Jair Bolsonaro, que votou no PT, votou no Lula, há um tempo atrás ele era a favor do aborto. Depois ele mudou de ideia, convenientemente. Assim como Bolsonaro muda de ideia, é como lhe convém. O que Bolsonaro fala num dia, né? Ele xinga o cara no dia e no outro dia ele pede desculpa e manda escrever cartinha de amor, né? Beleza. O Ciro Gomes, tá? Ele já se declarou mais de uma vez que não é a favor do aborto. Tá? Ele considera uma tragédia humana, moral, religiosa e de saúde pública. Mas também o Ciro Gomes, ele é muito dúbio politicamente. Ele já foi de direita, esquerda, centro. O Ciro Gomes é outro que a gente não pode ter uma base muito sólida com o Ciro Gomes. Tá? O Lula, pasmem, Lula do PT, pessoalmente, e vão ler as entrevistas do Lula, ele é contra o aborto. Pessoalmente. Mas ele já deu declaração que a mulher tem direito à liberdade sobre o seu corpo. Cada um tem que cuidar do corpo do jeito que quiser. E ele também já disse, né, que não se trata de ser contra ou a favor do aborto. Trata-se de discutirmos muita coisa com franqueza. Mas se perguntar para o Lula hoje, ele continua sendo contra o aborto. E é um cara de esquerda. Ele não é que nem o Bolsonaro que disse, olha, eu sou a favor, depois sou contra. O Lula sempre foi contra. Apesar que, como eu falo, ele fala contra para ele, a pessoa Lula. Agora, se passar a lei do aborto, ele não pode fazer nada. E eu duvido que Bolsonaro e Ciro Gomes façam alguma coisa. Ou qualquer outro. Desculpa. Né? A Manuela Dávila, essa é a favor do aborto. Então você pode recuperar seu coraçãozinho, que tá beleza. Já a Marina PSOL, a Marina Silva, ela é contra o aborto. Mas ela acha que não se deve criminalizar a mulher por causa disso. Porque a mulher também é vítima. Mas tem gente que é conservadora, né, que pensa assim, olha, a culpa é da mulher porque quem mandou ela estudar de noite? Quem mandou ela usar essa roupinha? Não, ela se auto-estuprou. Né? É como Eva comesse a maçã sozinha. É aquele pensamento do Antigo Testamento, a culpa é toda da mulher. Adão não tem nada a ver com isso. Uma pessoa de direita, Janaína Pascoal, ela é contra o aborto, tá vendo? Agora seu coração pode ficar mais tranquilo. Janaína Pascoal, que foi cogitada pelo mito, ela não quis. Isso é história recente, eu espero que vocês saibam. Apesar de eu cada vez mais me convencer que bolsonarista não sabe nada do Bolsonaro, e por isso é que votou nele. Apesar de ela ser contra o aborto, ela é a favor do casamento homossexual. De direita. Acabou. Alguém vai me dizer que a Janaína Pascoal é de esquerda? O Arthur Duval, mamãe falei, procura aí. É que ele depois mudou de ideia, mas tem texto aí dizendo que ele era a favor do aborto. Depois do debate aí com o Nando Moura, ele mudou. Né? Então, meus amigos, o problema aqui no Brasil é o seguinte, esquerda e direita não é questão ideológica. Tá? E sim a questão de quem você é contra ou a favor. Se você é a favor do Bolsonaro, você é de direita e você se torna santo e todas as ações do mito são santificadas. Não importa se ele se une à esquerda, abortista, segundo os próprios bolsonaristas. Essa ação é santa. Como esse povo é hipócrita. Agora, se você pede uma frente ampla para combater a corrupção,
para se combater a corrupção, pedindo justiça social, que os pobres tenham o direito de viver, que você ganhe um salário melhor. E se a esquerda vem atrás dessa tese, porque são teses da esquerda, aí você é esquerdista, abortista e filho de uma égua. Olha como é que é 2 pesos e 2 medidas. Não sou eu que estou me unindo aos valores da esquerda. É a esquerda que tem os mesmos valores meus, de justiça social, de amor ao próximo, de piedade, que deveria ser de todo cristão. E não é por quê? Porque esse povo foi corrompido. Ele não sabe mais o que é ter valor cristão. Então já dizia Érico Veríssimo, em 1971, Incidente Antares, comunista é o pseudônimo que os conservadores, os conformistas e os saudosistas do fascismo inventaram para designar simplesmente todo sujeito que clama e luta por justiça social. Esse aí sou eu. Eu espero que seja você. Que não queira que seu inimigo seja exterminado, mas que se converta e seja salvo. É por isso que eu faço esses vídeos. Para que os bolsonaristas saiam desse reino das trevas, deste Satanás, e que trilhem o caminho da verdade, para que esse país, sim, aí seja regido por Jesus Cristo, que é nosso Senhor e Salvador. Então, gente, paz e bem para todo mundo, e até a próxima. Amém.